Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal em que eu vou resolver uma questão de linguagens provando que é uma, pelo menos tentando, né, provar para você, espero que faça sentido para você, que é a prova de linguagens, é uma prova objetiva, técnica, que tem um padrão que segue todo ano, padrão esse que está descrito na matriz de referência, o único edital oficial do Enem, idêntico desde 2009. Tá? Vamos lá, a gente vai resolver uma questão do Enem de 2018, a questão de número 45, tá? Uma questão que envolve novas tecnologias, que é uma área que realmente é uma inovação, né? Coisa muito interessante. A gente passa a vida no colégio pedindo, reclamando que o que é dado no colégio não tem nada a ver com a nossa vida. Aí vem o Enem e coloca novas tecnologias para a gente refletir de maneira técnica, para a gente botar um pouco de pensamento filosófico, o que são as novas tecnologias, como elas funcionam, que habilidades você precisa ter para refletir sobre novas tecnologias de uma maneira científica, né? Afinal de contas, esse é o papel do ensino escolar e acadêmico, conectar a sociedade com o pensamento científico, não subjetivo, um pensamento técnico, que analisa a realidade não a partir da perspectiva de cada um, mas a partir de procedimentos objetivos, técnicos, sistemáticos, né, que podem se aproximar de algo um pouco mais, com muitas aspas aqui, verdadeiro, né? Então, tem uma área só de novas tecnologias, né? Todo ano tem mais ou menos de 3 a 5 questões na prova de linguagem sobre novas tecnologias, e a parada é essa. É, é muita, é muito desperdício olhar para essa área e dizer que é interpretação, sabe? É te deixa à mercê, te deixa sozinho ou sozinha, não te dá orientação nenhuma, e tu perde a oportunidade de ampliar tua capacidade de raciocínio, no fim das contas, não só sobre o Enem, mas sobre a tua própria vida. Então, cara, olha que coisa interessante. Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o que que o texto está nos levando a concluir, né? Então, a gente sabe que esse texto vai falar de uma pesquisa, tá? Em plataformas virtuais e que essa pesquisa acaba abordando a postura do internauta brasileiro. Olha que coisa interessante. Observa a diferença entre tu dar de cara com esse texto e ficar aí buscando alguma coisa dentro de ti que tu chama de interpretação e tu, na verdade, já esperar que existem questões que vão abordar novas tecnologias e que existe um tipo de questão das novas tecnologias que vai pedir que tu relacione as tecnologias ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que as tecnologias produzem. Olha só, olha a diferença entre interpretar um texto e se tornar capaz de relacionar as tecnologias ao conhecimento que as tecnologias produzem. Eu vou te dar um exemplo, tá? As tecnologias permitem, né, a gente saber quais são os assuntos mais relevantes para a sociedade num determinado momento. Por exemplo, se num determinado dia do ano tem uma palavra lá que 90 milhões de brasileiros jogaram no Google, cara, tem alguma coisa acontecendo no país que está envolvendo metade da população nisso. Então, existe um conhecimento sobre a atividade de cada um dos cidadãos que não tinha como a gente ter antes na época do jornal ou do rádio, ou quando nem havia meios de comunicação impresso. Então, a gente tem que relacionar as tecnologias ao tipo de conhecimento. É possível conhecer novas coisas que são produzidas apenas por conta das novas tecnologias da informação. Isso é e aí, esse dispositivo lógico vai ser empenhado aqui nessa questão que a gente vai resolver. Essa questão pertence à habilidade 30. Pelo menos na minha visão, né? Eu usei a habilidade 30 para resolver a questão. Eu usei a habilidade 30 para resolver a questão. Não quer dizer que oficialmente ela não possa estar colocada em outra habilidade, não quer dizer que eu também não possa discordar, mas o ponto é que o pensamento por habilidades vai fazendo você ter, como disse uma aluna minha, um raio-x da prova. Acho que a metáfora do raio-x é muito boa. Tu não vê mais só o corpo, tu vê lá a estrutura óssea, entendeu? Tu vê além, né? Por isso desbloqueia a Matrix, tu vê os códigos por trás, e esses códigos é que
guardam o padrão. Então, cara, a gente vai olhar para essa pesquisa que fala da postura do internauta e a gente vai reconhecer, né, vai relacionar as tecnologias com o conhecimento que a gente pode ter, que são produzidos por elas, tá? Na sociologia e na literatura, então olha só, a sociologia e a literatura produziram um certo tipo de conhecimento, que é o brasileiro ser visto como cordial e hospitaleiro, né? Tem o conceito de cordialidade é bastante conhecido o homem cordial, né, bastante conhecido na sociologia brasileira. O brasileiro é esse ser que recebe, que é cordial, que é bondoso, que é gentil. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial apregoada por Gilberto Freire passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda, claro, não tinha como realizar esse tipo de projeto, não tinha como mapear as palavras que as pessoas falavam. Como é que tu ia fazer? Tem que instalar um gravador na casa de todo mundo? Não, isso aí seria invasão de privacidade. Mas a pessoa deliberadamente pega o celular e escreve coisas, ela está gerando dados, né? Então, teve uma pesquisa que mostra em números a intolerância do internauta brasileiro, Tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos publicadas, né, sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Isso em 2018, né? Na verdade, o texto é de 2017, né? Foram identificadas 393 mil menções, sendo 84%, olha a estatística, como abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Então, assim, olha só que maravilha. Olha o tipo de conhecimento que as novas tecnologias permitem produzir. Esse tipo de conhecimento nesse texto está fazendo a gente confirmar o que se pensa sobre a cultura brasileira tradicionalmente, ou pautado na sociologia ou na literatura, ou está nos fazendo questionar? Então, o que o texto diz? Tradicionalmente, se diz que o brasileiro é um ser cordial. Só que quando a gente olha para os dados, tem muito ódio, tem muita intolerância ao outro, não tem essa recepção ao outro, né? Portanto, vamos lá, ao abordar a postura do internauta, por meio de uma pesquisa, o que o texto está fazendo? O texto está rebatendo, refutando ideias pré-concebidas sobre o brasileiro. Existe uma ideia pré-concebida de que o brasileiro seja cordial, seja hospitaleiro, mas essa pesquisa, né, mostra que não é assim na realidade. Então, nós estamos relacionando as tecnologias da informação ao conhecimento que elas produzem. Que tipo de conhecimento as tecnologias estão produzindo aqui? Um conhecimento que permite a gente identificar o comportamento estatisticamente, né, estatisticamente mapeado dos brasileiros na internet e que as conclusões que a gente está chegando aqui nesse texto, né, pelo menos de acordo com essa pesquisa, não é uma verdade universal, nenhuma ciência se propõe totalitária, mas nesse recorte, a gente está chegando à conclusão que é, não se sustenta essa ideia de que o brasileiro é cordial, pelo menos não tão claramente, né? Portanto, gabarito é letra P de bola. E enquanto eu te falava aquilo que eu estou te falando, eu me lembrei um pouco das cadeiras que eu fiz no mestrado, que foi quando eu entendi o que é ciência, sabia? Por mais que eu tenha tido uma ótima formação na graduação, eu acho que a minha pouca. Como eu ia para as aulas e dava muita aula em cursinho, então eu não tinha tempo para participar de programas de pesquisa, por exemplo, como meus colegas participavam, tu pega uma bolsa, aí tu participa de uma pesquisa e tal. Não participava, então eu não tive uma formação tão grande científica, né? Eu tive uma formação muito técnica e teórica na minha graduação, mas eu não consegui participar de projetos de pesquisa. E eu só fui entender no mestrado, mais claramente, assim, o que é fazer pesquisa. E eu vejo no Enem, acho que essa questão nos possibilita que o Enem tem uma educação científica muito forte. Muito forte, tem muitas questões da prova de linguagens que abordam textos que divulgam pesquisas científicas. Então, a gente entender que essa conclusão a que se chegou aqui, que a gente está vendo nesse texto, não é uma conclusão sobre todos os brasileiros ou sobre todos os internautas, mas sobre aquele recorte ali específico de maio a junho, que a gente teve um comportamento ali que, pelo menos no que foi aferido ali, contradiz, refuta essa ideia de que todo brasileiro é cordial, maravilhoso, querido, empático e blá blá blá, né? Então, pô, cara, como é que essa prova vai ser chamada de interpretação, sabe? Uma prova tão bonita que antecipa
é, ampliação de conhecimento que você vai viver na universidade. Eu já recebi muito feedback de aluno meu que quando entra na Universidade Federal, tem lá no curso de fisioterapia a apresentação das habilidades do profissional fisioterapeuta e a pessoa vê, bah, Felipe, que bom que eu já tenho uma concepção epistemológica mesmo do que são habilidades, porque agora na minha graduação eu vou ter que pensar dessa forma, né, como alguém que desempenha habilidades de maneira interdisciplinar no mundo do século XXI, de maneira científica, técnica, me diferenciando como profissional e não como alguém que tem que virar o nerd do cursinho ou o nerd do não sei o quê. Tá muito na moda agora essa onda de você virar saudável, você ter a barriga de tanquinho, ter relacionamento saudável, higiene do sono, tomar 3 litros de água, ter uma rotina destruidora de estudos. Para quê? Para estudar interpretação. Entendeu? O que que adianta? Né? Estuda... Nossa senhora, eu tô assim, ó, tô com o meu sono tá em dia, tô me sentindo super produtiva, não tô usando o celular e tô assim, ó, estudando interpretação. Não adiantou nada, né? Então, é isso aí, espero ter ajudado essa reflexão final aqui. Não estava programada, mas como eu tô aqui, né, sempre falando contigo, falando com a galera que me acompanha, eu vou tentando passar para vocês a minha mensagem, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.